Pai amantíssimo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de aprendizado, de conhecimento, que nos permite nos aproximarmos cada vez mais dos ensinamentos de Jesus. Nosso Mestre, governador planetário, que nos trouxe tantos ensinamentos que podem nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa jornada e na nossa evolução. Elevemos o nosso pensamento até Ele. Ele disse que onde houvesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estaria presente. E com certeza Ele se faz presente entre nós. Através dos seus trabalhadores, dos trabalhadores da espiritualidade amiga, que se fazem presente nesse momento, envolvendo cada um de nós, para que possamos receber as bênçãos e os lenitivos para as nossas necessidades, acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente e nos trazendo a paz necessária para que possamos ouvir e meditar sobre o tema de hoje. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender e de nos melhorarmos a cada dia. Permanece conosco, ainda uma vez, que assim seja e graças a Deus. Hoje o tema é fé. Hoje nós vamos falar de fé. É um tema que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 40. Eu tenho iniciado os encontros sempre pedindo a colaboração e informando que o encontro ele tem um objetivo terapêutico também. É um objetivo, ele é terapêutico. À medida que nós nos concentramos e nos relaxamos aqui no centro, durante a palestra, a espiritualidade faz uma varredura na nossa cabeça, nos nossos íntimos, visitando aquelas tensões, as dores, situações complicadas da vida, e fazem uma terapia, começam a entregar energias, envolvimentos, de forma que você vai se sentindo leve, vai se sentindo tranquilo, e abre os canais da intuição para que nós tenhamos melhores condições de captar as informações. E está tudo conectado, desde a hora que nós levantamos até estarmos aqui, existem razões, existem propósitos que muitas das vezes nós desconhecemos. Por essa razão, é muito recomendável que nós tenhamos o foco aqui. Procurarei ser objetivo nas mensagens, nas informações, para que nós tenhamos o melhor proveito possível. E dessa forma, portanto, nós desejamos, pedimos à espiritualidade que haja brevemente o afastamento desses problemas, das dores, se eventualmente estivermos com algum tipo de dor, as dificuldades em geral, para que possamos usufruir e aprender melhor em favor da nossa paz e da nossa renovação. Como eu disse, o encontro de hoje nós vamos falar da fé, e dentro desse estudo, na forma como eu interpreto, nós vamos falar sobre a importância crítica e urgente da aplicação da prática do Evangelho para uma transformação espiritual. Muito bem. A primeira provocação que eu faço, em tom de fraternidade, é: você é uma pessoa de fé? Você exercita a fé? Ou você, e eu me incluo dentro desse você, é mais o estilo de Tomé? Precisa ver para crer. Ou, de repente, você já pertence àquele grupo seleto de pessoas, conforme está narrado lá no livro de João, capítulo 20, versículo 29,
Bem-aventurados os que não viram e creram. Fica aí a primeira provocação, como eu disse, no intuito de fraternidade, para que a gente possa refletir sobre o capítulo 40 desse livro Vinha de Luz, onde o benfeitor Emmanuel começa com um versículo bíblico que está anotado no livro de Marcos. Como que ele começa esse capítulo? Ele diz assim: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Eu sempre me concentro nessas frases iniciais desses capítulos para tentar captar a energia. Por que o benfeitor colocou essa frase? E para mim, nesse caso, a palavra-chave aqui é infrutífera. Por que infrutífera? Porque logo na primeira e na segunda frase do capítulo em si, ele fala da árvore, ele fala da árvore da fé. E essas duas frases, elas vão acompanhar todo o capítulo em si, trazendo uma comparação da fé, a fé emocional ou fé cega, conforme está narrado no Evangelho segundo o Espiritismo, e a fé raciocinada, a fé por conta do aporte do raciocínio. Então, a primeira frase está escrita assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ou seja, já começa dizendo o seguinte: não existe milagre. E traz o símbolo da árvore. Aí você pode imaginar a árvore do tamanho que você quiser. Eu imaginei uma árvore bem grande, porque eu não sei o tamanho da minha fé. Então eu acredito que a minha fé ainda é uma fé pequena, é uma fé bebê, é uma fé de uma árvore que está ainda bem pequenininha. Mas Emmanuel fala assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. E a segunda frase que complementa essa: qual acontece na vida comum, o Criador, Deus, dá tudo, mas não prescinde, não abre mão, podemos traduzir assim, do esforço da criatura. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro que a fé, da forma como o benfeitor traz para nós estudarmos nesse dia de hoje, que eu disse que as informações, os títulos, as matérias se repetem, mas no caso de hoje a fé precisa do esforço, precisa do comprometimento, precisa do trabalho. Então imaginemos, por exemplo, a semente que entra na terra e ela tem que fazer aquele esforço para sair, para buscar o sol e para crescer. Então tudo isso está dentro desse cenário, dessa metáfora, por conta do exercício da fé, que é o exercício da fé em nós. Nós temos que fazer esse exercício da fé e ele traz para a gente a imagem da árvore para que nós possamos nos apoiar na forma de como ele entende isso e quer nos ensinar. Posto isso, como eu disse, pensando em mim, obviamente, estou trazendo o meu exemplo, eu me imaginei uma árvore bem grande, mas entendo que a minha árvore possa ainda não estar madura, por conta de elementos que nós vamos verificar aqui durante o nosso encontro. Por exemplo, eu conheço pessoas, talvez vocês conheçam também, que têm fé, que atribuem fé, que depositam fé em amuletos, em talismãs, em objetos, em colares, em braceletes, anéis, fotos. São objetos físicos. E ok, não tem nenhum problema, não há nenhuma censura com relação a isso. E pensando na primeira frase do livro, desse capítulo,
Eu fico à vontade para dizer que essas práticas, esses exercícios de fé, onde nós temos que nos apoiarmos, estou falando nós porque independente de nós sermos espírita, que entramos agora aqui no centro, ou que já tenhamos uma experiência vasta, em algum momento do passado, talvez essas coisas fizessem muito sentido para a gente. E talvez para alguns de nós aqui ainda façam. É difícil desapegar das coisas, a gente vive no mundo material, então as conexões são inevitáveis. Muito, independente disso, como eu disse que não tem nada errado, são fases, são aprendizados, a árvore vai crescendo. E nós vamos crescendo tal como a árvore, e vamos, à medida que crescemos, nos desprendendo disto, desprendendo desses amuletos, desses talismãs. Nós sabemos que o Espiritismo nos ensina que o Espiritismo não tem ritual. Não existe um ritual no centro espírita. Podemos dizer assim, alguns procedimentos. Temos a água fluidificada, temos o passe, temos as vibrações. E podemos dizer que isso faz uma alusão, um paralelo com os rituais. Não tem como dizer que não. Mas qual o problema disso? Nenhum também. Nenhum, não tem problema nenhum. A gente vê, a gente sabe, hoje a casa aqui, como eu disse, está bem diferente das quartas-feiras, tem bastante gente, mas é comum, como lá nós verificávamos a época que o centro tinha uma atividade mais intensa, pessoas que vinham só por causa do passe. E está tudo bem, não há censura com relação a isso. Mas o passe em si é um movimento de tantos movimentos que são necessários, ou seja, de convites que estão abertos à melhoria, às transformações, a passar de fase. Porque nós vivemos várias fases na nossa vida, assim como a árvore que vai crescendo é visitada por várias estações do ano. E essas estações se repetem. Hoje está frio, amanhã está calor, depois chove, como está chovendo hoje. E aí vem o outono e as folhas caem. E aí nós temos de novo a visita da nova estação. E assim, em fases sucessivas, a árvore vai crescendo. E assim é que o benfeitor, pelo menos na minha interpretação, nos entrega ao início do capítulo como uma sugestão, para que nós tenhamos o exercício da fé como uma árvore que cresce. Porque nós não temos... Por exemplo, a árvore não cresce de uma vez só. Hoje ela está de um tamanho e amanhã ela já está grande, de acordo com a natureza da sua espécie. Assim, eu penso que seja a fé. A fé hoje ela está pequenininha, ela está ainda em semente, mas ela vai crescer. E como que ela cresce, né? E como que ela alcança o ápice? Como que ela tem a sua melhor performance? Muitos oradores, ícones do Espiritismo, vultos do Espiritismo, tiveram a oportunidade de falar, e Chico Xavier também, sobre uma frase que está no livro de Tiago, que é: a fé sem obras, ela é morta. E isso é uma confirmação do próprio início desse capítulo, onde o benfeitor nos convida ao trabalho. Porque ele fala assim, o Criador não abre mão do esforço, ele entrega tudo, todas as ferramentas, todos os elementos, todos os ingredientes, todos os itens, todas as oportunidades, mas não abre mão do seu esforço para que haja o exercício da fé. O apóstolo Paulo, à época, anotou num livro que é atribuído a ele, embora hajam controvérsias, no livro de Hebreus, uma frase muito famosa que é usada em muitos encontros quando se aborda o tema da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa frase está carregada de misticismo. Porque assim, o firme fundamento das coisas que se esperam. Como que eu traduzo? O firme fundamento das coisas que se esperam. Pegando o exemplo do benfeitor que fala da árvore, podemos pensar agora numa árvore frutífera. Ora, se eu plantar uma semente de laranjeira, eu não posso esperar manga, eu não posso esperar
banana. Por quê? É um fundamento. Se eu estou fundamentado na categoria da semente, eu espero que aquela semente me entregue aquilo que está de acordo com a natureza dela. Então existe uma razão, existe um vínculo, existe um fundamento. Então Paulo não quis, no meu entender, na minha forma de interpretar, nos trazer algo místico, e sim o reforço e a confirmação da razão, a fé raciocinada. Claro que a época, talvez, e em alguns ambientes ainda hoje, as pessoas, as circunstâncias, as situações não permitam que se raciocine, que se analise essa passagem dessa forma. Mas nós aqui no Centro Espírita temos condições de avaliar assim. E é a prova das coisas que não se veem. Como eu disse, a gente não vê as coisas crescendo, quando vê elas cresceram. Uma árvore, ela vai quando vê ela cresceu. Uma criança. Agora de pouco falava com uma colega aqui, ela falou, daqui a pouco viu o neto. O neto está grande já, ele era pequenininho. Mas não foi de um dia para o outro. As coisas vão acontecendo, você não vê. E ela acontece. E Allan Kardec, mais adiante, teve a oportunidade de anotar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que todo espírita conhece, que é: a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Está anotado lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que move montanhas. Tudo isso é uma introdução. Quando de fato é que nós ativamos a fé? Aí é que começa o estudo. Quando? Quando que nós nos perguntamos, e agora? O que é que eu faço? Quem é que vai me ajudar? Aí começa a conversão, aí começa a modificação. Porque, na minha forma de interpretar, eu entendo que quem faz essa transição é a dor. Quando a dor nos visita, e ela sempre nos visita, ela vem nos lembrar o que é que a gente veio fazer aqui na Terra enquanto encarnados. É óbvio que em tempos de turbulências também há palavras de esperança. Jesus operou os milagres. Embora o texto inicial fale que não existe nada miraculoso, mas apenas para termos didáticos, a gente fazer uma lembrança de vários eventos narrados nos evangelhos a respeito dos milagres de Jesus, nós destacamos, em especial para o encontro de hoje, as oportunidades de cura, aonde Jesus dizia a todos aqueles quem ele teve a oportunidade de curar, aquela frase famosa: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E a história também, a continuidade da frase é: vá e não peques mais. Assim está narrado, assim está escrito em várias traduções bíblicas. E muitos daqueles que receberam essas bênçãos, a maioria, diga-se, voltaram a sofrer dos males, voltaram a sofrer das dores, voltaram a ficar cegos, paralíticos e leprosos. E por que isso aconteceu? Porque essas criaturas, de acordo com a literatura espírita que nos ensina e nos esclarece, eles voltaram às práticas anteriores. Voltaram como um ímã que atrai às práticas que são, por assim dizer, as transgressões da lei, que geraram as dores, que tinham como objetivo gerar o aprendizado dessas criaturas.
Jesus sabia disso, óbvio que sabia. Mas as criaturas queriam apenas ser salvas, ser curadas. E tinham fé no quê? Naquilo que eles estavam vendo e ouvindo das pessoas que comentavam por onde Jesus havia passado. Ainda que não entendesse o fenômeno. Porque se eles entendessem o fenômeno, se eles entendessem as razões, como se operavam aqueles milagres, eu quero acreditar que eles não voltariam para as práticas anteriores. Porque é como se houvesse apenas uma trégua. Então, se eu não ando e eu volto a andar, se eu transgredir a lei, eu volto a ficar sem os movimentos da perna, então eu não vou fazer isso. Mas isso é uma questão de consciência. Eu tenho a consciência, ok, eu não tenho a consciência, eu vou de encontro ao perigo. Eu acho que isso faz parte da história desses seres, dessas pessoas, e hoje a gente consegue fazer essa análise diferente deles que à época não tinham acesso a essas informações. Embora Jesus tivesse dito, vá e não peques mais. Se a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade, segundo Allan Kardec, então ela não se baseia em milagres, como nós dissemos aqui, mas no esforço contínuo e no raciocínio. O desafio, como eu disse agora há pouco, é raciocinar em meio à dor, ainda que tenhamos a informação. Kardec complementa nesse mesmo capítulo 10, num trecho mais abaixo. A fé necessita de uma base. A fé necessita de uma base. E qual é a base? A base é a inteligência. Está narrado lá dessa forma. A base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então aí tem uma pegadinha. Eu vejo, eu creio, eu vejo e eu compreendo. Então existe o exercício da razão. Mais uma vez, a menção da razão. Então a fé inabalável confronta a razão. Ela não se baseia nos milagres. Requer o esforço de raciocínio. Todo espírita, em algum momento, seja no curso, seja nos encontros, seja nas palestras, ouve e aprende que conhecimento é responsabilidade. Nós sabemos, enquanto espíritos, a partir dessas lições, que em algum momento do passado, nós transgredimos alguma regra, nós ultrapassamos alguma linha, e, inevitavelmente, o que se sucede então? A dor, em algum momento, vem nos visitar. Eu não sou portador de notícia ruim. Sou portador apenas de notícia, mas existe um antídoto. Existe uma forma de você atenuar e talvez reverter aquilo que a gente nem sabe o que pode nos visitar adiante no futuro. Que nós estamos falando aqui da dor. Como que se reverte isso? Como que se muda isso? Como que se atenua isso? Através da prática do bem. A prática do bem, o exercício da caridade, a conexão através de um voluntariado, de forma íntegra, de forma inteira. Ainda que não seja no primeiro momento da forma mais legítima, que seja uma forma de troca, mas já existe o estímulo, já existe o primeiro passo. E tudo isso é feito, e tudo isso é contado, e tudo isso entra na contabilidade da sua história, da sua vida, e vai entrar como créditos quando chegar a época de se confrontar com as realidades da dor. Então, não é fácil ser espírita, a gente sabe.
A maioria dos centros espíritas, para ter as salas lotadas de espectadores, de visitantes, usa uma técnica, que é antes de tomar água fluidificada, antes de tomar o passe, antes do atendimento fraterno, assiste a palestra. Um centro ou outro, salvo engano meu, tem lá uma oferta de um passe rápido, uma água fluidificada, mas a maioria você tem que passar na palestra. Porque a palestra já é uma cura, já é uma forma de entrar, como eu disse aqui, no movimento terapêutico. Porque senão, a maioria das pessoas, como aqueles, e eu não estou falando isso em tom de censura, a época de Jesus, que receberam a bênção e depois caíram de novo nas tentações, não querem saber, querem só ir lá e tomar água fluidificada. Está no centro do ser, faz parte do ser humano. E está tudo certo também, não há censura com relação a isso. É apenas uma menção para que nós, à medida que nós encontremos, conversemos, tenhamos oportunidade de fazer o esclarecimento, levemos a informação íntegra para as pessoas. Olha, querido, tudo é bom, mas você tem que entrar por completo no movimento, para que as coisas realmente possam te abraçar e fazer as coisas modificarem a partir do todo, não de partes fragmentadas. Kardec mesmo disse isso, nesse mesmo capítulo 10, capítulo 19, no item 6, 7, 8 e 9, da Fé que Move Montanhas. Ele diz assim, que certas pessoas, palavras de Kardec, estou me apoiando nelas para poder fazer alguns comentários. Em certas pessoas, a fé parece que, de algum modo, ela já está inata. A fé que ele se refere é essa fé inteligente, raciocinada. Uma centelha, uma informação apenas, basta para que essa pessoa já comece no exercício, na prática e na colheita dos frutos decorrentes dessas ações. E ele diz o seguinte, isso é um traço verdadeiro, legítimo, de quem já viveu essas experiências antes, que é o nosso caso agora. Nós já temos a informação, já estamos vivendo essas realidades, de alguma forma, quem não tem problema aqui? Quem não tem uma dor? Quem já não sofreu? Quem não sente saudade? Quem não tem algum conflito familiar? Quem não tem alguma enfermidade na própria pessoa ou na família? Mas nós temos agora a informação e temos o antídoto, que é a prática do bem, que é o exercício da caridade. Não estou falando só de doação de dinheiro, eu estou falando de viver a dor do outro, entrar na pele do outro, viver isso de alguma forma, chegar mais perto das situações onde as modificações sutis da alma nos transformam. E aí nós começamos a dar valor em coisas que antes nós não dávamos. E não estou falando isso em tom de autoridade, estou falando isso como quem viveu e vive isso, de certa forma, inevitavelmente. E considerando que a fé, como diz Emmanuel, como diz as Escrituras, como diz vultos do Espiritismo, não é um dom milagroso, a fé não é um dom milagroso concedido a alguns e negado a outros, como se fosse uma eleição por Deus. Emmanuel nos alerta, na parte final desse texto, na parte final deste capítulo, que devemos tratar a fé como uma planta, que é o exemplo todo aqui do nosso encontro, que precisa ser cuidada constantemente, precisa ser regada, precisa ser protegida, precisa de ser podada, precisa de todos esses cuidados. Que ele diz o seguinte, que vem a ser essas podas, o que vem a ser esses cuidados, o que vem a ser essas... Ele trata essa parte assim, não alimente as relações tóxicas, evitem encontros onde as pessoas têm motivações duvidosas. Não faça, está escrito assim, não faça julgamento alheio, faça uma autoanálise.
Evite opiniões ociosas, capciosas, intencionais. Trate as coisas com energia, porém com ternura. São orientações do Emmanuel, benfeitor Emmanuel. Então, é a forma como Emmanuel nos ilustra como tratarmos o nosso ser interior para que o exercício da fé seja frutífero, para que a nossa árvore cresça e cresça em abundância. Posto isso, partindo aqui para a parte final do nosso encontro, como eu disse no início, para muitos de nós, penso eu, se não para todos, é uma forma de revisitar velhos temas. Então, que essas palavras, que o estímulo de Emmanuel e que a forma como eu procurei aqui dividir as informações, possa nos trazer algum benefício, um estímulo, para que tenhamos condições de fazer avaliações. Estamos no começo do ano, apesar de janeiro já estar indo para os últimos dias, já estamos aí praticamente vivendo fevereiro. São estações que mudam, as estações do ano. Então, os primeiros meses estão indo e as estações já vão mudar, e daqui a pouco vem a nova estação. Como eu quero estar daqui a alguns dias? Como eu quero levantar amanhã cedo? Como eu vou tratar as pessoas? Como eu vou receber as notícias? Como eu vou me envolver em novos relacionamentos, em novos negócios? Com que cautela eu entro? Com que segurança eu avanço? São essas as informações que esse capítulo quer nos trazer com o título da fé. A fé raciocinada. O exercício da fé raciocinada através da razão, através do discernimento, através da lógica, através da análise dos fatos, não de situações ocultas, místicas. Como eu disse, eu não quis entrar muito nessa área, porque é uma área que puxa para uma outra linha de raciocínio, mas nós sabemos as consequências de você acreditar em algo simplesmente por acreditar. De um momento para outro vem a desilusão. Já a fé raciocinada não, ela tem base, ela tem sustentação, ela tem lógica. Ainda que nós tenhamos um apego, ainda que nós tenhamos aquela saudade, porque quando saímos do movimento, digamos assim, mais escuro e imos ao encontro da luz, inevitavelmente passamos pela região cinza. E na região cinza é onde acontecem as recaídas, é onde acontecem aquela saudade, porque todos nós estamos, de uma certa forma, saindo dessas situações. E todo mundo que sai de uma lama, de um pântano, e não estou falando isso em tom de exagero, porque eu me incluo nesse pântano, você sai com os pés sujos. E à medida que você sai com os pés sujos, vai deixando marcas, pegadas, até que em algum momento lá na frente, as pegadas elas não se apresentam mais, porque já limpou-se os pés e também já secou-se a lama. Aí é a hora de viver outras experiências, que as Escrituras dizem o seguinte, que você consagre essas experiências e viva ela no seu dia a dia de forma a ser uma pessoa feliz, ainda que, eventualmente, seja visitada por uma dor, mas que quando essa dor chegar, você tem os créditos do exercício da caridade, da prática do bem, que é isso que Emmanuel quer nos trazer no final desse capítulo. Nesse encontro de hoje, nós abordamos a importância da fé, da espiritualidade, destacamos de forma breve a complexidade da fé, em termos de comparação, a fé cega e a fé raciocinada, o porquê da presença da dor, a menção da fé inabalável, segundo Allan Kardec, e o exercício da caridade como antídoto para todos os males, dores e sofrimentos. Espero ter contribuído para um final de um mês bom e
a continuidade de um ano maravilhoso. Muito obrigado e até a próxima. Prezados irmãos, ao encerrar nossa reunião, como sempre, fazemos a nossa vibração em favor de todos aqueles que, nessa hora, nesse momento, estão sintonizados com o nosso trabalho, aqueles que pediram as orações, deixaram aí na caixinha. Todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. É um momento de fé, de crer que vamos receber a ajuda do mundo espiritual através do carinho, da dedicação da equipe espiritual. E é com esse objetivo que nós unimos nossos pensamentos, oferecendo nosso carinho, nosso amor, as nossas energias, que vão alcançar as pessoas que delas precisam. Todos nós aqui presentes, pedindo aos bons espíritos, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, aos nossos familiares, em nossas casas, aqueles que saibamos estarem doentes ou passando por algum problema sério que tira a paz, o sossego da criatura, e pela harmonia também entre as criaturas, entre os governos, entre a humanidade. Todos sabemos da hora difícil que atravessamos. Já ouvimos falar de guerras, ouvimos rumores de guerras e sabemos que, de um certo modo, todos estamos em guerra, na intimidade dos lares, do trabalho, da rua, do trânsito, nas coletividades de condomínios. Ainda não se estabeleceu a paz, não prevalece ainda a fé em Deus, nas suas leis, no trabalho dos bons espíritos. Então, nesse momento, rogamos ao Pai, nosso Pai, Deus, ao nosso Mestre Jesus e ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, no sentido de visitar as pessoas doentes, aqueles que rogaram orações, aqueles que saibamos estarem necessitados de toda sorte. Levemos o nosso pensamento, a nossa vibração, os nossos profundos sentimentos de fraternidade e de amor, para que recebam essa energia, que possa, de alguma forma, reharmonizar o seu organismo, a sua mente e sua paz interior. Assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos vocês que nos acompanharam através da internet, do nosso site, e juntamente conosco participaram da palestra e também da nossa reunião.
que sigamos em paz. Graças a Deus, que assim seja.